A minha história começa quando eu tinha 12 anos, eu me sentei numa cama e pensei, o que é morrer? Aí pensei, morrer deve ser ficar sem pensar. Tentei ficar sem pensar e entrei em desespero. Mas eu descobri que a minha resposta já era de um ateu. Quando eu falo ateu, é de um materialista ou cético. Nenhuma das três palavras descreve bem o que é. Mas o fato é que imaginar que eu poderia não ter mais a sensação de que eu sou eu, era uma coisa muito ruim. Mas, se só o que tem é matéria, o que eu vou fazer? Eu quis saber, então, o que existia. Tudo que eu pudesse saber sobre a matéria, eu queria saber. Então, como eu estava em 1967, com 12 anos, e o homem pousou na Lua em 69, eu olhei para isso tudo e pensei, quem pode saber mais sobre tudo isso do que as pessoas que estão próximas de pousar na Lua? Então, eu passei a escrever para a NASA, querendo me aproximar disso. Eu já queria ser físico e assim foi. Acabei entrando para a universidade para estudar física, me tornei físico, até que eu descobri que a física não tinha todas as respostas. E aí, um dia eu conheci uma vidente. E ela era vidente. Eu nunca procurei isso, mas havia um caso de uma pessoa que tinha desaparecido em Santos. Uma adolescente falou para os pais, olha, eu estou indo até a padaria e já volto, e não voltou. 2 dias depois, os pais desesperados, um amigo dessa família, que era amigo da minha família, pegou, sem ninguém notar, uma foto dessa pessoa e levou para uma amiga dele que tinha esse dom. Ela olhou para a foto da menina e falou, ela está bem, ela está longe, ela está acompanhada, não se preocupe, em pouco tempo ela liga de volta para a família. Uma semana depois, a menina ligou. Ela estava bem, ela telefonou, ela estava no Nordeste, portanto longe, acompanhada do namorado com quem ela fugiu. Tudo se resolveu bem, mas eu percebi, como é que é isso? Para a física, o tempo é uma grandeza que não retrocede. E ela viu uma coisa que ia acontecer uma semana depois, só olhando para uma foto. Que realidade é essa? Que mistério é esse? A física não sabe o que é isso. A física faz pouco caso disso. Então isso foi a primeira vez que eu percebi que a ciência estava muito longe de entender o que era existir. Mesmo que a ciência seja a melhor coisa que tenhamos objetivamente para entender isso. Então, a partir daí eu comecei a abrir essa minha pesquisa pessoal, né? E muita coisa eu conheci ao longo desses anos. Mas em 2013, o Dr. Edson Amâncio, a quem eu devo muito por isso, ele me falou pela primeira vez. Ele era muito amigo do meu pai, ficamos muito amigos também, e ele contou sobre as experiências de quase morte pela primeira vez. E eu falei, o que é isso? Nunca ouvi falar disso. Estou falando de 2013, é pouco tempo. E aí eu comecei a estudar, comecei a comprar livros, formei uma biblioteca sobre esse assunto e comecei a perceber que tinha muita coisa séria sobre isso e muitos países fazendo pesquisa sobre o assunto. E aí eu falei, a gente precisa pesquisar também. Foi assim que eu fui introduzido no assunto das experiências de quase morte. Isso me abriu um mundo que eu desconhecia, cuja existência eu desconhecia. E vi também que praticamente nada existe na língua portuguesa. Quase todos os livros são em inglês. Mais de 90% dos livros estão em inglês. Você não tem praticamente nada em português. Eu falei, mas e o Brasil? Como é que a gente faz com os brasileiros? Todos nós precisamos saber isso. Porque quanto mais informação você tiver, mais elementos você tem para decidir o que é melhor para você e para a sua vida. Então, o compartilhamento da informação é essencial. Quando você tem conhecimento, isso gera em você a responsabilidade do que fazer com ele. Aí nós pensamos, o que vamos fazer com isso? Vamos fazer um programa de televisão? Tentamos, não conseguimos gerar interesse para isso. Mas hoje que nós fizemos
um canal no YouTube, que é chamado Afinal que Somos Nós, voltado para isso, para compartilhar esse ensinamento, para compartilhar esse conhecimento com todos, nós percebemos com o tempo que ele gerou um conforto em muita gente que a gente nem esperava. Primeiro, gerou um conforto para as pessoas que passaram pelas experiências de quase morte e que se sentiam solitárias no mundo, porque não sabiam, muitas delas não sabiam que outras pessoas também tinham passado por isso. Então a gente percebeu que o canal não é nosso, é delas. Então tem esse público, tem o público também das pessoas que querem informações sobre isso e que não tinham onde buscar essas informações, e acaba gerando também uma espécie de fórum através dos comentários entre elas, onde elas trocam informações. E isso começou há 2 anos e pouco, começou no dia 1º de janeiro de 2017, de uma forma bem tímida, porque ela teve um crescimento orgânico, e hoje a gente tem a satisfação de ver que, sabe, a gente tem mais ou menos umas 7.000 pessoas que todo dia visitam o canal para saber sobre esse assunto. Isso faz com que eu me sinta um pouco melhor, cumprindo pelo menos um pouquinho da responsabilidade de compartilhar essa informação que é muito importante.